Muito bom dia! Mais Geek agora nas manhãs da Band. E hoje a gente está batendo um papo sobre os 35 anos de Street Fighter. Veja só. Vamos comemorar porque vale a pena. Eles foram completados agora no final de agosto. Dia 30 de agosto é o aniversário do primeiro Street Fighter lá de 1987 e que com certeza, não esse jogo, mas a franquia marcou de alguma maneira ou você, ou seu pai, ou o Haterman. Mas assim, teve presente na vida de todo mundo. O Hadouken mais difícil da vida foi nesse Street Fighter. Se você no primeiro. Se você nunca ouviu falar, pesquise ou fica de olho aí que quem sabe a gente deu um Hadouken desse em algum momento da história. Mas sabe onde as pessoas podem aprender a dar esse Hadouken, Jefferson? Onde? Você sabe, né, Cleiton? Eu sei, claro que eu já sei já. geekhere.com.br, seu site tem a melhor cobertura sobre jogos de luta do Brasil. É só acessar lá. Caramba, inclusive eu fiquei sabendo que uma pessoa foi no Geek Here, leu e deu 2 Hadouken numa luta seguida ali. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse cara é muito bom. E ganhou ainda. Street Fighter 1, hein? Muito bom, muito bom. Uma vez freguês, sempre freguês, né, Haterman? Agora juntaram, né? Tá bom. Servir bem pra servir sempre. Ok. CPF na nota, por favor. Mas vamos lá, Jeff. Street Fighter 1. Jogo de 87, criação aí de um cara que é muito importante para a indústria de videogame como um todo, principalmente porque ele meio que foi responsável por ser o pai de todas as franquias quase referentes a Capcom e SNK, assim, não todas da Capcom, óbvio, tô falando só de Street. A Takashi Mishima, depois do lançamento do Street Fighter 1, ele saiu e antes de fazer o 2, ele foi pra SNK. E lá, pelo menos até 94, ele meio que foi o responsável aí na criação de todas as franquias que a gente gosta. Basicamente. Nishiyama, até hoje ele tá nativo ou não? Hoje, assim, ele deixou a SNK já faz um tempo, abriu um próprio estúdio, uma própria desenvolvedora chamada Jimps, tá lá até hoje, voltou a trabalhar com Street Fighter na época do 4 e seguimos com ele aí, sempre envolvido de alguma maneira com alguma coisa que a gente gosta. Vira e mexe, a Jinx lança algum joguinho aí perdido. A Jinx, cara, a Jinx é uma empresa muito famosa por alguns jogos, principalmente jogos da linha de anime. A gente tem Dragon Ball pela Jinx, a gente tem Cavaleiro Zodíaco pela Jinx. Lembra daquele Cavaleiro Zodíaco? Que veio dublado pra cá, né? Não, antigão, Play 2. Foi o primeiro, foi ali da Jinx também. Acho que o time tá envolvido em tudo. Enfim, é um cara que você não conhece, dá uma lida nas biografias, tem muita coisa na internet. E ele também foi responsável por colocar a gente se enfrentando um contra o outro em Street Fighter, com golpes secretos pela primeira vez aí, uma coisa mais autoral, assinada ali, tipo, eu coloquei esses golpes aqui, você precisa descobrir, mas não vai ser tão fácil. Principalmente não porque era difícil de lembrar o comando, porque na época porque era a primeira vez que a gente estava vendo, mas também porque era muito difícil acertar o comando no controle. A execução tinha que ser perfeita. Se você não fizesse certinho, assim, ó, perfeitinho, você não soltava o E até então, esses jogos 1 contra 1 aí, eu acho que não tinham sido feitos ou já tinham sido feitos poucas vezes? Assim, o confronto entre dois jogadores, a ideia do conceito de você lutar com outro personagem, com outro jogador, acontece já há alguns tempos aí, né? Já tem alguns anos antes do lançamento do Street 1, mas o Street 1 é o que solidifica uma base pro futuro. O Street Fighter é a base geral para o que foi conhecido como a tal da Era de Ouro. Hoje em dia há muita discordância em relação ao que é realmente a Era de Ouro dos jogos de luta, porque a gente tem, depois de agora em 2008 pra frente, cara, a quantidade de jogo bom, assim, real bom, não só clone e coisa e tal, é muito maior agora, então talvez a gente tenha que trocar esse termo, mas os anos 90 foi conhecido por causa dos jogos de luta no fliperama, né? E Street Fighter é o cara que encabeçou essa mudança. Espero que não seja pelos jogos de série B que saíram no fliperama, no Super Nintendo, Mega Drive, porque olha, tinha coisa ruim, viu? A culpa do Street Fighter. Então, mas era de ouro tá sendo bonzinho, né? Não, mas é no sentido de quantidade. Tá, de quantidade, todo mundo ok. Queria ser, e criatividade em uma certa maneira, porque as pessoas precisavam se reinventar. O próprio Street Fighter se reinventou ao longo dos anos, assim, sabe? Então, não é um mérito fácil, não, cara. Quando você pega a diferença do Street 1 pro Street 2, cara. E aí no meio, um beat'em upzinho, Final Fight, conhece? Lançado aí pra ser uma continuação e não, meio que não é, mas é
né, uma continuação. Hoje em dia, o legado do Final Fight foi incorporado praticamente em sua totalidade no lore de Street Fighter, e inclusive personagem a gente vê hoje, mas na época ele seria uma continuação. No final eles acabaram decidindo voltar pro Street Fighter convencional e lançando o 2, e aí sim a base pra tudo, porque as coisas funcionavam de uma maneira assim, completamente absurda. Um chegou a fazer o sucesso absurdo que eles estavam esperando. Eu né? confesso que eu não joguei o primeiro no fliperama, assim, não vi o primeiro. Ele vinha inclusive em 2 formatos, um formato de 6 botões e um formato de 2 botões grandões, que você apertava eles na intensidade e ele usava o golpe. Porque são 3, né? 3 socos e 3 chutes, fragamente forte. E aí esses botõezões, você literalmente espancava o botão pra jogar. Eu só vi o Street... Deve ser horroroso eu jogar. só vi de 6 botões. E depois o Street 2 de 3 botões, né? Que era uma vergonha. Não, mas é o Street 2 que meio que faz a gente embarcar nesse universo, tá ligado? Tipo, a época de você ver um fliperama no bar da esquina, na padaria, na locadora, e um monte de lugar. Porque é uma febre, porque todo mundo joga, porque é rápido, porque rotaciona, porque os personagens são legais, porque tem golpe especial, porque isso, porque aquilo. Assim, motivos não faltavam. Você jogou seu primeiro Street Fighter 2 aonde? Só pra gente ter uma ideia, assim. Cara, tinha um fliperama, tinha um bar, né? Na rua onde eu morava, era uma rua e tinha uma avenida principal. Essa avenida principal tinha 2 fliperamas, né? Tinha 2 bares, na verdade. 2 bares, e aí um bar de um lado tinha um fliperama que era mais velho, que tinha o Rygar, tinha o joguinho da corrida, que todo mundo lembra que ele soltava a fumacinha, assim, e tinha um outro jogo random, e aí o bar da frente falou, esse bar desse senhor chamava o senhor Gilberto, ele vivia cheio por causa do fliperama, né, ele tinha um bilhar e o fliperama, mas o fliperama que vivia sempre cheio, aí o bar da frente foi e colocou também 2 jogos, só que ainda na época não era Street, era Golden Axe e acho que Double Dragon, algo do tipo assim, ou Golden Axe e Shadow Dancer, eu não me lembro bem qual dos 2 que era, mas enfim. E aí um belo dia eu passei, esse bar desse seu Gilberto tava vazio e o bar da frente, que era do seu Vicente, tava cheio. Tinha gente na rua, assim, olhando, e eu só ouvia ele falando Hadouken, Horyuken, Horyuken. Eu falei, mano, que é isso? Quando eu coloquei o olho lá que eu vi Street, foi tipo o amor à primeira vista. Eu já entrei, comprei as primeiras fichas e já fui pra lá, Você jogou também, Clay? Joguei, eu lembro. O meu foi no fliperama perto da casa da minha avó, que morava em São Vicente. Eu fui alugar uma fita lá no locador que ficava perto lá, e aí passei no fliperama, que eu passava assim pra jogar umas fichinhas antes de voltar pra casa da minha avó. E aí tava lá também, uma galera amontoada, o fliperama todo vazio e a galera toda amontoada em cima do Street. E aí eu lembro que eu peguei o Ryu. Você pegou o Ryu de cara? De cara, eu falei, vou pegar o Ryu, peguei o Ryu. Aí venci o Dalsin, venci o Zangief e morri na Chun-Li. Você jogou sozinho? É. Cara, Nossa, deu sorte de eu não consegui, não. sorte de jogar. Eu peguei o Ken como primeiro personagem. Mas porque a gente foi entrando nesse universo do Street Fighter, seja jogando sozinho, aprendendo um macetezinho pra ganhar da máquina, seja enfrentando outras pessoas, os mais velhos, que às vezes não deixavam a gente jogar por causa do horário, mas ao mesmo tempo a gente pôde apreciar aí um sucesso absurdo, tanto visual, música, né? E a Yoko Shimomura. Yoko Shimomura que fazendo trilha sonora icônica. Até hoje você toca os primeiros acordes de alguma música, tirando eu, que eu não lembro quase nenhuma. Mas você reconhece a música, você reconhece a Shimomura, que agora é conhecida como uma compositora de Kingdom Hearts, por exemplo. Não, ela não é pouca coisa não, cara. Não, ela é incrível. É fera. Mas assim, e também o segundo jogo ele não veio sob a supervisão do Nishiyama, que já tinha ido pra SNK, já tinha lançado o que a gente hoje, historicamente considera o Street Fighter 2, que é o Fatal Fury. Sim, O primeiro. Fatal Fury. É muito parecido, apesar de ser um pouquinho mais jogado, mas ainda é muito ruim de jogar. Fatal Fury 1. E uma nova era na Capcom, porque esse jogo foi um absurdo. Seja no arcade, seja no lançamento do Super Famicom na época. Sim, eu me lembro, pô. Eu me lembro. Que era uma das conversões mais absurdas que eu tinha visto. Tinha o códigozinho pra baixo, R pra cima, LYBXA, que era pra você conseguir... Você precisa realmente? Pra jogar com o mesmo boneco. Pra você jogar com o mesmo boneco. Porque no arcade você não podia. O primeiro. Aí você jogava, Tanto você fazia o códigozinho e você podia jogar com o Ken vermelho e o Ken azul. Street Fighter 2, Street Fighter 2 de 91, né? Você tem aí 8 personagens selecionáveis, mas você não podia fazer o que a gente chamou hoje de Mirror Match. E a gente teve algumas atualizações ao longo dos anos, porque naquela época a gente não tinha nem sequer sonhava com o conceito de DLC, de patch, de correção, porque era uma correção, uma máquina nova, uma correção, uma máquina nova. E aí a gente teve algumas versões de Street Fighter 2 antes da empresa expandir
tanto quanto jogo, como lore, como história. Mandar Street Fighter para outras mídias. Você tem um quadrinho do Street Fighter, uma mangá, animação, no caso, animação. maravilhosa. E aí entra o filme do cinema, lembra do Street Fighter 2? O filme do cinema do passado do Ryu Ken? Provavelmente serviu aí de base, de inspiração para os caras lançarem a série Alpha. Passado Ryu Ken no cinema não é legal não, no filme lá no filme do Van Damme. Ah, não! Ele tá falando do Street Fighter. Tô falando da animação. Ah, tá. Da Animation sim, aí esse é muito bom ver o passado dele. O The Movie. Ele influenciou tanto que a tela de abertura do último, né, do Super Turbo, tinha um Ryu lá. Acho que do Super também tinha. No Street Fighter Alpha tem os dois, outro Hadouken junto. Não, então, mas aí é 100% do filme. Sim. Porque no Alpha, né, indo agora pro Alpha, saindo do Street Fighter 2, a gente vai demorar pra ganhar uma continuação de verdade. A gente tem um prólogo antes, né, que é o Street Fighter Alpha. Ele foi super inspirado no filme em trabalhos extras aí do universo de Street Fighter. A gente tem a cena onde acontece a primeira luta do Ryu contra o Sagat no filme, que é da graminha, com os raiozinhos. Você tem essa tela secreta no jogo. E a treta do Ryu e do Ken contra o Bison. E você tem a treta de 2 contra 1. E aí você jogava 2 contra 1, que no caso é o Bison, um chefe muito forte. Mas enfim, o Alpha mudou muito, assim. O Alpha pra mim... E na versão japonesa toca a música MIDI, né? A música do A filme. música do filme. Versão. Itoshi Sato, um monte de coisa depois. Setsu Narrador, Kokoro Tsuyo Sato, eu acho que é isso. É isso. Posso estar errado, depois você olhou pra mim, tá eu vou confiar nele, eu vou confiar nele. Mas é quase isso. Cantada pela Movie. Não, pela Movie não, pela mulher só. Não, meu Deus. Tem o Movie. Tem a menina, só a menina. É a vocalista da Movie. Boa. Enfim, o Alpha, pra mim, das versões antigas do Street Fighter, é o que eu gosto de voltar a jogar. Não sei vocês, eu não consigo mais jogar o Street Fighter 2 tradicional. Eu prefiro jogar o Alpha. Eu também. Eu não, eu jogo tudo. Não joga não! Eu jogo tudo. Não joga não! Tudo menos o 3. E o 5? É que o 5 não é tão antigo, né? O 5 tá aí na boca do povo e não dá pra... Agora, dos antigos. Vamos falar dos antigos. Até o 1 eu jogo, mano. Nossa, do Hadouken. não. Sai daqui. E do Hadouken. Tá, depois do Alpha, o que a gente teve? A gente teve, assim, a série Alpha foi muito bacana, a gente teve muita coisa interessante relacionada a esse universo, principalmente o background de alguns personagens e a colocação e a apresentação oficial dos personagens de Final Fight dentro da série Alpha. COD, Guy, Sodom. Sodom. A gente teve personagens novos também, Rolento. Perduraram aí por muitos anos. Sim, Rolento. Quando a gente achava que a gente não ia ver mais uma continuação do Street Fighter, a continuação da história mesmo, a gente teve o lançamento de Street Fighter 3. Aí, que beleza. Muito bonito. Beleza, mais ou menos, porque a galera meio bonito, que mas ordinário. Não foi em cima. Assim, ele estava comemorando 10 anos na época do lançamento do Street Fighter 2. Isso. Tá. E aí fica a dúvida. Talvez eles tenham lançado Street Fighter 3, o New Generation, o primeiro, da forma que lançaram, pra homenagear o primeiro e colocar só 2 personagens que todo mundo conhecia, que é o Ryu e o Ken. Porque o cast inteiro mudou. O elenco inteiro dos bonecos mudou. A gente tem um monte de gente nova, um sistema de combate que serviu pra mudar todos os paradigmas de jogos de luta, porque defender pra frente, o quê? Aí, ó. O parry, que é uma das ferramentas parada. mais difíceis de se usar em jogos de luta. É contra-intuitivo você pôr pra frente na hora certa pra tomar o golpe e defender, e não defender pra trás, sabe? Golpes EX também a gente teve, escolhas especiais. Tinha, né? Você podia escolher o super arte, né, de qual personagem. Eu até acho que é bem rico em termos de jogabilidade, mas pra mim pecou no casting, cara. Os personagens. E a Capcom viu isso também. Parece que eles viram isso também. Porque eles levaram mais 2 versões pra entregar um cast que trouxesse mais pra próximo a galera fã dos jogos antigos. Sim. No Third Strike, né, o último jogo dessa linha, a gente teve a inserção de um monte de personagem mais interessante, a implementação e correção de algumas coisas. A gente teve o 3 do jeito que a galera lembra hoje e vê como um ícone. E o 4? Street 4, eu acho que a palavra é renascimento, porque a gente teve um período da Capcom sem lançamentos, né? Sem mexer com Street Fighter, colocando ele em outras franquias, desenvolvendo produtos paralelos, mas não fazendo Street Fighter novo. E o 4, ele não só precisava trazer um contexto novo, uma história nova, como também se adaptar à modernidade, porque sprites não eram mais eficientes em termos de produção. Não dá pra trabalhar com sprites em 2008, sabe? Tipo, nem em 2007, enfim.
Mas o jogo ele saiu primeiro nos arcades ali em 2008, no Japão. No mesmo ano, no final do ano, se não me engano, saiu pra consoles também. Mas ele precisava mudar tudo. E aí ficava a dúvida se o público que está acostumado a jogar o antigo ia ou não aceitar, né, essas mudanças. Só que no final das contas, o jogo vinha com um feeling tão antigo, tão clássico, que todo mundo jogou. À primeira vista ele funcionava como se fosse um Street Fighter 2. Aos pouquinhos você ia descobrindo mecânicas e ferramentas que você podia usar e formas de jogar que mudavam assim completamente. O jogo virou um negócio absurdo, um jogo que durou aí quase 10 anos. Sim, foram sendo 7, trabalhados, 8 anos, né? sendo trabalhados só com Street Fighter 4. 10 anos. A criação de uma nova comunidade de jogadores, porque os campeonatos que eram escusos ali a um nicho muito pequeno foram abrindo, foram tendo conhecimento mundial, o esporte estava nascendo, apesar dos jogos de luta trabalharem com esse mod há muito mais tempo, mas dessa vez eles precisavam colocar numa mídia mais oficial. E Street Fighter 4 foi a base para isso. Sim. A base que a gente vê, assim, o que a gente tem hoje em Street Fighter 5, que é uma tentativa da Capcom de trabalhar o Street Fighter como um serviço, nasceu no Street Fighter 4, basicamente. E o Street Fighter 4 trouxe bastante gente de volta. Eu mesmo voltei e joguei bem pesado Street Fighter 4, cara. E por falar nisso, o Street Fighter 5, ele chegou, por causa do sucesso do 4, ele chegou de um jeito que a galera acabou torcendo o nariz um pouquinho. Chegou rápido demais. Chegou com uma build que parecia, um formato de jogo, parecia o jogo que não estava completo, mas precisava agradar os jogadores que estavam se profissionalizando, que estavam jogando campeonatos, que a Capcom no lançamento ela precisava pensar data de lançamento por questões de, a gente tem um campeonato no meio do ano, eu não posso segurar esse jogo tanto, porque quando eu sair no meio do ano, eu não vou ter esse campeonato, eu não vou ter o dinheiro que eu vou investir numa temporada de Capcom Pro Tour, por exemplo, que também ia começar a nascer de forma mais grandiosa, porque ela já havia existindo desde 2014, se eu não me engano, 2013, com torneios especiais até a transformação. E o Street Fighter V era isso, era um serviço, você não precisava comprar outro disco, você ganhava atualização, você comprava passes de temporada com personagens, mas você não trazia o jogador casual que gostava de ver outras coisas dentro do jogo pra próximo. E aí isso fez com que esse jogo em si fosse tido como um dos piores, assim, de lançamentos. Então o negócio agora é esperar e torcer pro Street Fighter 6 chegar de uma forma mais legal, né? Tomara! Queremos. Agora é aquele momento de ficar de olho, porque chegou a indicação do Mais Geek. A gente sempre está falando aqui de novidades e lançamentos no programa, mas eu quero saber de você aí de casa. Você sabia que além do videogame e do celular, você também tem ótimas opções de jogos no seu PC? A mídia hoje em dia no PC é quase toda digital. O que é isso? Você baixa, instala e já começa a jogar de forma muito fácil. O pessoal das antigas tinha um pouco mais de problema. A galera tinha que montar todo um setup, configurar, às vezes usar um CD de instalação ali. Cara, era complicado. E isso afastava muita gente do PC. Mas hoje em dia é muito tranquilo, o pessoal usa a mídia digital, então é mais fácil você jogar. Por isso mesmo é que a gente resolveu indicar para vocês aí de casa que está querendo começar a jogar no seu PC, no seu computador aí, algumas opções muito boas de jogos e de graça. E eu quero apresentar para vocês a Epic Games Store. O pessoal que já está acostumado a jogar sabe do que eu estou falando, mas se não é o caso de você aí de casa nesse momento, a Epic Games Store funciona mais ou menos como uma Steam, onde você pode fazer um cadastro gratuito, você entra lá, preenche seus dados lá e pronto, você já pode logar e começar a dar uma olhada na quantidade de jogos que eles têm nos catálogos dele. E uma das coisas mais legais da Epic Games Store é que eles têm opções de alguns jogos que estão bombando no momento que você só acha lá para jogar no PC, como é o caso, por exemplo, do Genshin Impact, do Rocket League e também do Fortnite, veja só. Mas a coisa mais bacana que você vai achar na Epic Games Store, com certeza, é o lance deles darem um jogo de graça toda quinta-feira. Sério, de graça, não tô mentindo. Toda quinta-feira eles dão de graça um dos seus jogos do catálogo lá. E se você acha que é um jogo desconhecido, que o pessoal não gosta, o senhor está muito enganado, tá? Eles dão jogos muito bons. É claro, você tem jogos indies pouco conhecidos, mas eles também dão jogos que a galera curte pra caramba, como é o caso do jogo que eles deram na primeira semana de setembro, era a edição definitiva de Shadow of Tomb Raider, o terceiro jogo da Lara Croft, criado pela Eidos Montreal. Cara, incrível. Essa semana eles estão dando o Spirit of the North, que é uma aventura muito bacana, onde você assume o controle de uma raposinha vermelha que tem que
resolver alguns puzzles, sem diálogos, sem narração, mas o jogo tem um visual assim, ó, incrível, de verdade. Agora, ó, não perca essa chance, vai lá, faz seu cadastro, baixe esses jogos de graça e é só se divertir. E por falar em diversão, vocês vão ficar assistindo Dragon Ball Super agora e daqui a pouco a gente volta com mais geek pra vocês. Momento Dicas. A versão inicial de Street Fighter Alpha 2 conta com um elenco inicial de 18 lutadores, mas o jogo também guarda alguns personagens secretos através de combinações especiais. Para selecionar Evil Ryu, deixe o cursor em Ryu, segure Start e faça a seguinte combinação: direita, cima, baixo, esquerda. Ainda segurando Start, confirme com qualquer botão. Mais Geek de volta com vocês, trazendo o nosso gameplay matinal aqui que vocês já estão acostumados de sábado para comemorar os 35 anos de Street Fighter. Ó, vamos começar hoje com a coletânea de Street Fighter. Saiu no aniversário de 30 anos, veja só. Que beleza. Mas ainda assim é o que reúne a grande maioria dos jogos. E acho que para não ser estranho, vamos começar do quê? Do começo? Street Fighter. Nossa, Sem número. Para comemorar os 35 anos de Street Fighter, vamos passar pelos principais jogos da série. Para isso, hoje vamos fazer um desafio com a coletânea Street Fighter 30 Anniversary Collection, que reuniu 12 dos clássicos que fizeram a cabeça dos jogadores ao longo das décadas, dos fliperamas aos consoles. E nada como começar com um jogo que deu origem a tudo, o primeiro Street Fighter de 1987. Como será que eles vão se sair? Vamos começar então jogando Street Fighter 1, que é o jogo que tem que começar, infelizmente. 87, eu não queria jogar esse, mas a gente vai jogar. Aperte Start aí. Não, Start não. Acho que agora vamos jogar. Ryu e Ken, exato. Ryu versus Ele é o Ken, eu sou o Ryu. Parece só o Ryu de peruca, o Ken. É, mas sempre foi assim. Oh, por que o Ken não tem sapatilha e o Ryu tem? Porque o Ryu é civilizado. Ah, o Ryu é civilizado, o Ken não. Não. O Ryu não tem um centavo nem pra tomar o banho lá. Se quem acertar o primeiro golpe, na verdade, quem acertar a primeira magia ganha. Essa é a verdade. Tá. Não vai também, não! Teleporte! Oh, tem outros cenários do Street Fighter? Tem. Rapaz, que da hora. É mais bonito que eu me lembrava isso Tô aí. tentando dar um Hadoukenzinho aqui, ó. Acabou o tempo. Ó, quem ganhou? Vai, garante a Sprite aí. Não, De novo. vale um Guaraná Gini. Tipo, Guaraná qualquer Jesus, o que é? Uma tubaína. Vai lá, garante a ficha aí, Hitterman. Ó o Jeff já apelando pra técnica do vou ser cara baixado. Ô, Jeff, o que você vai ficar baixado? Porque, cara, olha quando eu saio do chão o que acontece. Meu moleque, mano! Aí, ó, Céu, já. Dá Hadouken, Ryu. Tô tentando. Tem essa aí da Hadouken. O teleporte. O boneco do Jeff teleportou ali. Rapaz, perdeu. Ih, perdi. Ryu ganhou com a sapatilha. O que aconteceu com a sapatilha dele depois, já? Graças a Deus ele perdeu. Ele perdeu na cara do Bird. E foi na luta contra o Saga. Moleque! Cara, vai tomar uma porrada depois. Moleque! Boa! Aqui é raiz, rapaz. Aqui Paga não tem pra coquinha, ninguém, paga não. coquinha. Vai, Corinthians. Pior, que ele merece. Hadouken. Ela merece Ô, essa diretor, coca, você na acertou o moral. Hadouken, paga 2 coquinhas, né? Eu não quero 2 revanche. Hadouken. 2 coquinhas, Não, diretor, não, falou 2. Vai ter revanche, não? Não. Não, Tem chega. revanche, não. Champion Edition agora. Tem que ir pro ambiente do... Vamos, Tem que ir pro Third ambiente... Strike. Como assim, Third Strike? Um começo meio desengonçado, mas importante. Que bom que a série evoluiu, né? Indo agora para o outro lado, vamos conferir o ápice dos jogos de luta 2D. Agora, o desafio é com Street Fighter 3 e suas animações deslumbrantes. Quem será que vai levar essa? Já era, já agora.
Esse é o especial ruim. Olha. Os caras são os Olha o boneco do meme. Aqui, ó. Olha lá. Vai, Cleiton, passa o meme aí. Pá. Mano, por que eu peguei esse boneco? Olha só. Olha. Não, Vai ser ninja. é muito legal. Como que agarra nesse Street mesmo? É, 2 botões, 2 fracos. Ah. Tá. Não, mas isso aí, eu vou agarrar. É. Começou a agarrar, vai, Hitman, agora você consegue, tenho certeza. Eu não sei o que esse boneco Eita. faz, velho. Faz meme. Mano, eu vou tomar um perfect, Tá cara. aqui, ó. Não tomou, mas fica aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Olha, você viu? Você viu? Deu um... Eu queria saber Olha, quais botões do especial. você deu um Guren Lagan ali, você viu? No ar, 2 magias no ar. Ah, É o especial, você pegou o Kazumi. É isso. aí, ó. Cara, meu boneco é muito ruim, velho. Ah, tem gente que gosta. Tem gente, não sou eu. O Kohai gosta. Agora eu ele já peguei vai. só pelo meme. Agora, Olha, agora civil. ele já vai apelar e já vai direto pro, Agora já é o próximo jogo? definitivo. Hora de dar uma pausa nos duelos. Street Fighter também teve um modo cooperativo. Que tal relembrarmos a batalha final do longa-metragem animado, com Ryu e Ken enfrentando Bison? O primeiro Street Fighter Alpha tinha um modo secreto para recriar o embate do anime. Mas a luta não será nada fácil. Olha, agora parece que tá um pouco ruim pro Jeff. O clima aqui esquentou, ó, mas pra deixar o negócio um pouco melhor, vamos fazer um co-op aqui pra ver se o clima melhora aqui. Co-op de Street Fighter Alpha, porque é o que dá, né, mano? E é o que tem e é muito legal. Baseado, inclusive, no anime. Eu vou fazer a luta da animação clássica. Ryu e Ken contra Bison. Vai, segura o start. 2 pra cima. Calma, 3, 2, 1. Cima, cima. Solta o start. Cima, cima. Soco fraco. Eu sou forte. É, você apertou o chute. Não? Não. Deu. Que é nós, velho. Ó! Eu sou o Ryu. De O primeira, André quem sabe é o faz ao Ken. vivo aqui esse programa. E a gente vai lutar contra o Bison. Rapaz, é que nem o do filme mesmo, né? Só faltava a musiquinha. Street Fighter The Movie. Olha. Ah, curiosidade, a versão japonesa do arcade toca a música do filme. Ah, olha. Instrumental, tá? Mas toca. Eu queria que tivesse aí. Vocês acham que vão ganhar? Ixi, o Bison tá dando um pau em vocês. É uma vida, né, compartilhada. É uma vida compartilhada, esse que é o problema, né? Vamos, galera, vocês conseguem, eu acho. Ah! Vocês conseguem? Esse especial aí tirou uma Foi vida. um naco. Vai. Vocês lembram no Flipper que falava Bora. naco? Eu acredito em vocês. Vai. Pô, esse teleporte, não esperava por isso. Vai, vocês conseguem. Eles conseguiram no anime, eu tenho certeza que vocês conseguem também. Um round, pelo menos. Fala aí. É, vai, pelo menos um, vai, ganha um. É só defender. Ixi, Tomei um agarrão. traz. Cala a boca. É, não, vai, Ryu. Você consegue. Agora, pega. Defendeu! Não defendeu! Não defendeu. Ai, não ai, matou. ai. Não matou! Ai, não morre! Vocês conseguem, vai. Tava indo bem, mas aí tomou uma voadora Tem dupla. revanche! Ah, é verdade. Então agora é o meu momento. Vamos pro Hyper Street? Não. Hyper Street. Hyper Street, por favor. Hyper Street. Eu tô esperando desde a hora que chegasse o momento Champion Edition aqui, porque foi onde eu me criei no Fliperama World Warriors e Champion Edition. Eu tive que bater no Jeff nos 2 outros jogos, mas é a vida. Agora vamos pro Hyper Edition. Fica à vontade. A última parte do desafio será com o jogo que definiu os jogos de luta e grande parte dos videogames dos anos 90, Street Fighter 2. O embate será na revisão Hyper Street Fighter 2, recém-lançada na coletânea Capcom Fighting Collection. Aqui, cada versão dos lutadores de Street Fighter 2 está disponível. Que vença o melhor! Agora é hora de desempatar aqui, a hora da verdade, Hitman, Jeff. Desempatar não, é o jogo que vale tudo. Quem ganhar Vale esse ganha o tudo, é programa. isso? Não, ele que tá falando. Aqui é o seguinte, Não, eu já sou vitorioso, meu amigo. Eu já ganhei. Eu já ganhei. Agora pra aqui que é jogar, só então, se já colocar a cerejinha no bolo, assim, ó. Vambora. Essa vale tudo. É ele Essa que aí tá vale falando. tudo ou não? Você Ele de que tá casa falando. vai decidir isso aí. Vale Ele que tá falando. Vambora. Vale tudo ou não? Vambora. Ele tá com medo de apostar tudo. Tá com medo de Porque daí eu perder? jogo sério. Tem Eu fico medo. aqui, ó. Eu entro no modo viro boné. Aí, Já tá Cleiton, virado, inclusive. Aí, Cleiton, aí você conversa com ele, por favor. Ô, Jeff, e aí, vale tudo?
Ó, deixa eu falar um negócio. Esse jogo, o lance que o Hitman quer jogar com ele é por conta disso aqui, ó. Você pode escolher a versão do boneco que você quiser de todas que já apareceram nos Street Fighter 2. E ele gosta de jogar com Champion Edition. Eu vou jogar com Super Turbo, que é a última versão do game que tinha saído, certo? Saquei. E aí eu vou jogar de quem? E você, Hitman? Eu vou de Bison. Cadê o Honda? Você não falou que é Esse que é de Honda? Honda? Mas Não, esse vai Honda. de Bison. Vai de Bison? Vai de Bison. O Bison do Champion Edition. Bison verdinho. Ele fala que... droga. É o Bison verdinho. Ele fala que Não, tem... Que é contra, que é honra, que não sei o que. É o Bison que não tem tuning de boneco. É o Bison boss, basicamente. Ai. Tô errado? É o Tô Bison errado? Boss. Ixi. É o Bison Bosch. Não tô errado. Quem que você acha que vai ganhar aí, pessoal de casa? É o Bison Bosch. Segundo o Jeff, ele quer que valha tudo. O Haterman falou que não, que ele já é vencedor. Mas, Jeff, você pode, mesmo que não valha tudo, você pode Tô tentando sair. dar Horus. Tô vendo. É difícil. Você poderia sair assim, tipo, por cima da carne seca, né? Não, é ganhar essa ganha tudo. Não, Não, importa o mas que você aconteceu tá- nesse round. Mas você tá perdendo. Eu tô, mas aqui não é fácil. Entendeu? Olha lá, ó. E se você. Tá Ixi. vendo? Eu sou Ai, meu Deus do céu. um problema sério. Nossa, minha vida já foi, velho. Ele tá com um problema Minha sério. vida já Se chama. foi, mano. Olha. Sabe por quê? Que eu vou contar pra vocês em casa conta. que eu não apostei tudo com ele. Porque ia ser Porque ele uma não tinha certeza. É por isso, ele não tinha Ia ser uma certeza. vergonha. Olha aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tá na tela pra vocês verem a Eu certeza. tenho uma certeza. A certeza que eu tenho é que o programa de hoje, infelizmente, acabou. Eu quero saber de você aí de casa. Qual o seu Street Fighter favorito? Deixa pra gente nos comentários desse vídeo. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui na tela. Eu não tô em casa, mas o meu Street preferido é o 5, acabou de sair, o 6 vai chegar, vamos jogar todos. Também não esquece de acessar o geekhere.com.br, nosso site de notícias e curiosidades do mundo geek. E deixem mensagem de consolação pro pato do Jeff lá, por favor. É isso aí, a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Vou zoar tanto ele quando eu ganhar, eu não tô nem aí, ele vai chorar em rede nacional. A jogada certa para saber